Oi, sou Márcio Neri e neste vídeo eu quero falar sobre como um ente público ou privado consegue reduzir o seu custo de energia através de fontes renováveis. Bem, se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então vamos lá. Seja eu um ente público ou privado, um ente público, uma prefeitura, um governo do estado, uma secretaria estadual, uma secretaria municipal, um consórcio público, uma empresa pública ou uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, uma organização da sociedade civil, conforme o marco regulatório, mas as pessoas comumente conhecem mais por nome de ONG. E ONG não necessariamente precisa ter um nome ONG no seu nome fantasia, no seu nome que foi constituído lá no cadastro do CNPJ. Não, a ONG é um instituto, uma federação, uma confederação, uma associação, uma cooperativa. Existem diversos tipos de ONGs para os mais diversos setores, desde ONGs ligadas à cultura, ao esporte, ao lazer, à arte, educação, saúde e etc. Pois bem, então como que eu consigo captar um recurso para que eu possa reduzir o meu custo, não o meu consumo? Existe uma diferença entre custo e consumo. Se eu tenho uma secretaria, ela funciona num prédio de 5 pavimentos, eu tenho lá trabalhando comigo 50 funcionários, como que eu vou reduzir o meu custo de energia? Não o consumo, porque se eu for reduzir o consumo, eu vou ter que utilizar menos energia. Eu vou ter que trabalhar, por exemplo, em vez de eu trabalhar o dia todo, manhã e tarde, eu trabalho só pela parte da manhã. Aí eu estou reduzindo o meu consumo, meu custo reduz junto. Mas eu quero permanecer trabalhando da forma como eu trabalho, porque afinal de contas eu sou um ente público e eu preciso atender a população. Eu quero trabalhar da mesma forma, mas pagando menos energia, quem sabe até zerando a conta. Eu consigo fazer isso hoje através de recurso federal, que vai bancar toda a infraestrutura para isso, utilizando uma das fontes renováveis existentes, e são várias. Então, primeiro, eu acho que é importante você entender o que é captação de recursos. Então, captar recursos, as pessoas ligam muito isso a obras. Acham que captar recursos é eu trazer recurso para um município ou para uma ONG para executar obras. Não é somente isso. Isso é uma parte. Captar recurso é obras, equipamentos, material permanente, material de consumo, veículos, execução do custeio das atividades. Captar recurso é aumentar o repasse, os repasses, os tetos das minhas secretarias municipais ou estaduais. Toda vez que eu consigo aumentar um repasse, e como é que se faz o aumento do repasse? São diversos fatores que influenciam no aumento do repasse de uma secretaria. Mas quando eu aumento o repasse de uma secretaria, eu estou levando mais recursos para a secretaria. Recurso que ela pode alocar para pagamento de profissionais, melhorar os salários, pagar gratificações, dar condições de trabalho melhor, né? Um melhor ambiente, mais saudável, mais salubre, mais limpo, fornecendo EPIs, equipamentos mais modernos, né? E etc. Então, quando eu falo captar recurso, você tem que entender que é um universo de coisas. Por exemplo, a plataforma mais conhecida para captação de recursos, hoje em dia, é a plataforma Mais Brasil, que quando iniciou lá em 2008, era chamada de Siconv. Somente na plataforma Mais Brasil, hoje, nós temos 12 modalidades de captação de recursos. São 12 modalidades de transferências da União. Só que a União por si só, esse complexo, a União, que é o governo federal, existe nele 31 modalidades de transferência de recursos. E apenas 12 estão na plataforma Mais Brasil, mas as 12 nem sempre estiveram lá, desde o início até hoje. Hoje, na data presente, que são 12. Porque à medida que o tempo foi passando, foram se anexando e integrando outras modalidades à plataforma. Então, você entende com isso o universo que é você captar recursos. Captar recursos não é só buscar recursos de emenda, das 4 modalidades de emenda que tem, individual, bancária, comissão e relatoria, ou de extra emenda, que é saldo ministerial. Captar recursos é muito mais do que isso. Envolve também editais de chamamento, envolve nisso aqui as leis de incentivo, os repasses fundo a fundo e etc. Então, entendemos o que é captar recurso e para que se destina. Não é somente obras. Agora, vamos falar sobre como captar um recurso para
que eu possa reduzir o meu custo de energia, não o consumo. O consumo ele vai continuar o mesmo, até porque minhas atividades não podem parar nem reduzir. A população precisa de uma solução imediata, uma resposta rápida. Existem diversos problemas do dia a dia, do cotidiano de uma prefeitura e de um governo do estado que não podem parar. Secretarias e funcionários públicos que trabalham dia e noite para poder resolver os problemas da população. Então, o que eu quero é reduzir o custo. E como é que eu faço para reduzir o custo? Eu reduzo o custo adotando medidas alternativas ao meu consumo. Ou seja, se eu sou dirigente de um ente público municipal, por exemplo, um prefeito ou um secretário, eu posso captar recurso para poder fazer, por exemplo, a utilização de uma fonte renovável chamada de energia solar. Então, a energia do sol, ela me fornece condições que são captadas através das placas solares para que eu transforme aquilo ali em energia. E se eu faço a instalação de placas solares no telhado da minha secretaria, do meu prédio, ali naquele telhado eu vou gerar energia que vai servir para o meu consumo imediato e todo o excesso da energia que foi gerada, ela vai ser lançada na rede, sendo contabilizada. Eu vou ter um medidor diferente, bidirecional, que vai medir tanto a energia que entra quanto a energia que é gerada e sai para a rede. Com isso também, acaba que indiretamente eu estou favorecendo todos aqueles que ficam ali próximo de mim, porque eles também vão estar sendo favorecidos com essa energia. E eu vou gerando créditos. À medida que eu vou gerando créditos, eu vou reduzindo o meu valor que eu pago na conta de energia. E aí vamos lá. Digamos que eu adote uma solução dessa para uma prefeitura. E essa prefeitura, ela tenha 10 prédios públicos. O que os caras costumam fazer quando tem 10 prédios públicos? Às vezes são 10 CNPJs naqueles medidores de energia. Às vezes são 2 CNPJs, 3. Depende de cada prefeitura. Eles fazem esse planejamento, essa administração dos CNPJs de cada medidor. Mas se para todos os prédios públicos da minha rede municipal eu colocar um único só CNPJ, e eu posso fazer isso, eu consigo, onde tiver um prédio que tiver condições de eu fazer a instalação das placas na cobertura, e aí para isso nós temos que ver outras coisas. Como, por exemplo, nós temos que ver se aquele prédio, a infraestrutura dele, a estrutura dele suporta o peso das placas. Isso aí o engenheiro ele consegue determinar isso. Faz o cálculo da quantidade de placas, a área quadrada disponível. Vamos também ver com relação ao sol para ver o que é mais, ou o que otimiza mais, para qual lado as placas ficarão, leste, oeste, norte. Cada caso cada projeto tem uma forma diferente de ser resolvido. Mas tudo bem. Então, a área quadrada, eu achei a minha área quadrada. Dentro dessa área quadrada eu coloco ali a divisão das placas e eu consigo colocar naquela cobertura 100 placas, por exemplo. Cada placa tem um peso de 1 kg, por exemplo. Então, são 100 quilos naquela cobertura. Então, e fora a estrutura metálica, a fiação e etc e tal. E aí eu chego num peso ali aproximado de 200 quilos. E aí eu tenho que ver com o meu engenheiro civil, no caso agora aí, porque quem faz o cálculo, toda a parte de energia solar é o engenheiro eletricista, né? O engenheiro elétrico. E aí o engenheiro civil verifica se o prédio tem condições de suportar esse peso. Então, se o prédio tem condições de suportar esse peso e não vai afetar de forma alguma a estrutura do prédio, eu consigo instalar ali aquelas placas. Instalar aquelas placas, elas vão gerar um consumo, elas vão gerar uma energia ali, 1 kW. E aquela energia gerada é conforme o sol. Então, nós temos aproximadamente 12 horas de sol todo dia. Então, geralmente, em média, podemos considerar entre 9 ou 10, porque tem muitas nuvens, etc. e tal. E aí, aquela energia que é gerada naquele momento, ela é consumida de forma automática por aquele prédio. Mas o que o prédio não conseguir consumir, ela é lançada na rede. Para isso, eu tenho um medidor bidirecional, que vai contabilizar tanto a energia que entra no prédio, quanto a energia que está saindo do prédio para a rede. E os meus vizinhos ali, os prédios ao lado, eles vão ser beneficiados com isso, porque eu vou estar até fortalecendo a energia que é consumida por eles também. Ou seja, aquela energia, ela se dissipa na minha própria região ali, onde eu estou, com todos os meus vizinhos que estão ali junto comigo. Tudo bem. Então, consegui gerar energia, créditos em um prédio. Só que a minha rede municipal ela é composta por 10 prédios. E aí eu faço a instalação de placas no telhado de cada um deles. E utilizo um único CNPJ para todos os medidores.
Ou seja, inclusive na sede da prefeitura, é o mesmo para todos, o mesmo CNPJ. Ou seja, toda a energia que foi gerada e que não foi consumida e gerou créditos, ela é contabilizada pela concessionária e aqueles créditos eu tenho X anos para poder utilizá-los. Quem sabe, dependendo da quantidade de placas, da quantidade de prédios, eu posso zerar a minha conta e ainda ficar com crédito durante muito tempo. Quem sabe eu consiga fazer uma negociação com a concessionária de energia para esses créditos que eu não consigo consumir, eu possa negociar com eles, porque esses créditos são absorvidos, essa energia é absorvida pelos meus vizinhos, pela vizinhança. Eu posso tentar fazer um acordo com a concessionária de energia para aquela dívida das gestões anteriores, que muitas prefeituras têm dívida com a concessionária de energia de gestões anteriores. Eu posso abater uma parte da dívida ou toda a dívida. Os benefícios são muitos. Mas, Márcio, a rede municipal, os prédios, eles não são favoráveis, são muito antigos. Eu não consigo colocar a instalação das placas. E se eu conseguir colocar, terão que ser poucas placas, porque o prédio é muito antigo, ele não suporta esse peso. Aí tudo bem, existem outras alternativas. Eu vou achar um terreno, uma área do município e vou fazer ali a instalação de placas no solo. E aí eu transformo isso numa usina solar. E o CNPJ do medidor da usina é o mesmo CNPJ de toda a rede municipal. Postos de saúde, escolas, creches, toda a rede municipal utiliza o mesmo CNPJ. Ou seja, o que aquela usina gerar, e aí ela vai estar injetando na rede e favorecendo a concessionária de energia, o que aquela usina gerar, eu estou gerando créditos para toda a minha rede. Da mesma forma eu consigo atender toda a rede. Mas, Márcio, a minha solução é diferente. Eu moro aqui no interior da Amazônia. A gente não tem prédios suficientes. A gente não tem também espaço de terra, porque aqui na minha cidade tem mais água do que terra. Existem muitas cidades que têm essa realidade. Não tem problema. Eu utilizo as placas flutuantes no espelho d'água. Se tem muita água, tem muito lago. Eu coloco placas de energia no espelho d'água. E aí transforma-se numa usina flutuante. E toda a energia gerada da mesma forma gera créditos e é consumida automaticamente ou vai gerando créditos para toda a minha rede, que onde tem os medidores com aquele mesmo CNPJ. Olha a quantidade de alternativas. Márcio, mas tudo bem, na minha região o sol não é muito favorecido, ele é mais favorecido lá no norte, nordeste. Aqui não seria tão interessante ter um sol. Aqui nós poderíamos trabalhar com energia hidroelétrica. Perfeito. A gente tem a concepção, de quem não é da área, que hidrelétricas são apenas aquelas grandes hidrelétricas de grande porte. Existem as pequenas centrais e as centrais hidrelétricas. Por exemplo, eu já tenho um igarapé, um fluente na minha região, e aí eu faço um pequeno desvio dele, uma água que vai sair dele e entrar novamente nele, e nesse desvio eu coloco ali uma turbina. Faço uma infraestrutura para ter uma queda d'água, isso tem que ter um cálculo para isso, porque para que eu possa ter uma usina hidrelétrica, é força e volume. Então eu tenho um volume de água que vai fazer uma determinada força. E aí eu consigo movimentar a minha turbina, a hélice da minha turbina. Eu estou gerando energia através apenas da queda d'água. Só que como a gente está, nesses dias atuais, tem se falado muito nos jornais, os reservatórios estão diminuindo, porque está diminuindo a quantidade de chuvas em determinadas regiões, onde estão presentes os reservatórios. Então, talvez nós tenhamos problemas agora de cortes e até redução do consumo de energia para todo o Brasil. Então, essa solução hidroelétrica, talvez ela não seja mais viável. Ou ela é viável, mas de forma sazonal, em determinados tempos do ano, em determinadas épocas. Teríamos também uma outra alternativa, fora a solar e a hidrelétrica, seria a eólica. Então, tem municípios que são municípios litorâneos, que estão nos litorais, que são os locais mais favorecidos pela força dos ventos. Da mesma forma, vou construir uma usina eólica, um parque eólico. E toda aquela energia gerada ali, ela vai gerar créditos para um determinado CNPJ. Qual? O CNPJ principal da minha entidade. Fora isso, teríamos também uma outra alternativa, que seria aproveitar as marés, as ondas. Né? E para essa alternativa, ela é chamada de energia, vamos dizer, oceânica, né? É o movimento das marés. Então, o movimento das marés ele é constante. Então, a cada movimento, subida e descida da maré,
eu tenho um equipamento ali que ele vai subindo e descendo também, que vai movimentando como se fosse a água passando pela turbina da hidrelétrica, né? A turbina que gira a hélice. Da mesma forma, o movimento faz girar a hélice. E eu estou gerando energia. Uma outra solução que, para mim, eu acho que é uma das soluções que, do ponto de vista do meio ambiente, seria a melhor de todas, é a biomassa. Como que seria a biomassa? Eu já tenho lixões, aterros. O que nós estamos fazendo com todo esse lixo que é gerado, toneladas e toneladas diárias, nossa, tudo vai para um lixão e para um aterro. E aí eu utilizo daquele material composto que está ali, transformando ele em energia. Com isso eu soluciono duas coisas. Primeiro, eu me livro do excesso de lixo, porque daqui a pouco não tem mais lugar onde colocar tanto lixo. E segundo, eu estou gerando energia com aquilo ali. Só que essa solução, de todas que eu falei aqui, ela é a mais cara de todas essas. E aí, nesse caso, poderia ser feita uma captação para essa finalidade através de um consórcio público, por exemplo. Dependendo da infraestrutura, as características geográficas das cidades, eu posso me juntar com outros municípios e montar um consórcio para construir uma usina de biomassa e aproveitar todo o lixo dos meus aterros e lixões dessas cidades, gerando energia. E todos os meus consorciados, eles entram com os seus CNPJs. E no meu estatuto, no meu regimento, o meu documento interno, eu faço a divisão de quanto vai ser o percentual para cada um deles daqueles créditos que vão ser gerados. Entendeu? Então, digamos que eu tenho 5 prefeituras que montaram esse consórcio. E aí elas vão colocar um CNPJ para cada uma delas. Esse CNPJ tem que estar em todas, o CNPJ que foi escolhido tem que estar em todas as unidades da gestão municipal. Ou seja, nas escolas, na UBS, etc. Isso é tranquilo de resolver. E aí eu faço parte desse consórcio e eu construí uma usina de biomassa. E todo o lixo dessas 5 cidades é levado para essa usina e é transformado em energia. E isso é gerado crédito à concessionária de energia elétrica, que é a mesma concessionária de todas essas 5 cidades. Como que a concessionária vai fazer a divisão dos créditos? Através de um documento institucional do próprio consórcio, que vai apresentar à concessionária quais são os CNPJs e qual o percentual para cada uma das cidades. Então, talvez uma dessas cidades seja muito grande. E aí o percentual dela vai ser 30% do crédito gerado. E divide-se o resto entre as outras. E por aí vai. Entende? Outra situação seria através do próprio esgoto gerado. O esgoto das cidades, ele pode também transformar-se em energia. O biogás. Existem diversas alternativas. O bom de tudo isso, o mais importante saber, é que tem recurso federal para tudo isso. Todos os anos. Olha, somente na modalidade transferência voluntária, de 2008 a 2021, foi destinado aproximadamente 150 bilhões de reais na modalidade de transferência voluntária através da plataforma Mais Brasil, naquelas 12 que eu falei, naqueles 12 tipos, mas são 31. Então daí você percebe que recurso tem muito, o que está faltando é a gente gerenciar melhor isso. Já pensou levar uma solução dessa? Não é redução de consumo, é redução de custo. Você vai reduzir o custo, mas para isso você precisa de uma estratégia, um planejamento. Uma captação de recursos, ela não é algo ligeiro, rápido. Isso não acontece em 1 mês, 2 meses. Tem que ter todo um traçado. Como, por exemplo, se eu vou fazer um consórcio com outros municípios para essa finalidade, e o consórcio ele tem que ter uma finalidade, ele não pode ser genérico. Ah, mas eu já participo de um consórcio. Não vai servir. Cada consórcio ele tem que ter uma finalidade. Então, tu já tem um consórcio, ótimo, se reúne com os outros prefeitos ou com os outros governadores e monta um outro consórcio só para essa finalidade. Isso é trabalhar melhor o dinheiro suado do trabalhador, que é pago com impostos, que movimenta toda a máquina. Bem, se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo.